Tá, então olha só. Conjuntos de objetos de qualquer natureza que são organizados ou escritos numa ordem bem determinada, eles formam uma sequência ou uma sucessão. E como é que a gente faz para representar uma sequência ou uma sucessão? Geralmente nós escrevemos esses elementos ou os termos entre parênteses e separados por vírgula. Exemplo, o Brasil é pentacampeão mundial de futebol e os anos em ordem cronológica em que ele foi campeão mundial são 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Então, essas datas, elas formam um conjunto com os elementos dispostos numa determinada ordem. Outro exemplo, o conjunto janeiro, fevereiro, março, abril, reticências, até dezembro, é chamado sequência ou sucessão dos meses do ano. O conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 é chamado sequência ou sucessão dos números naturais. Então, vocês podem perceber, que na sequência há um ordenamento, há uma ordem, há um primeiro termo, há um segundo termo, há um terceiro termo, Então, a sequência, ela é uma forma de você organizar os dados, agrupá-los numa ordem bem específica, Cada sequência, ela vai ter a sua ordem de organização dos dados, tá ok? Há vários tipos de sequência, Tudo que você organiza obedecendo uma ordem, ela vai formar uma sequência. Mas para a matemática, interessam as sequências numéricas, ok? Então, o estudo de uma sequência dentro da matemática é o conjunto de números reais dispostos em certa ordem, assim chamado de sequência numérica. Tá? Então, a sequência numérica, ela é uma organização de números dispostos em uma certa ordem. E toda sequência numérica, ela tem a sua lei de formação. Então, ela não se forma aleatoriamente, ela obedece a uma regra, Então, essa lei de formação, ela é expressa em função de n, que é o número de termos. Então, você vai determinar o AN. Então, como eu dizia, uma sequência numérica, ela pode ser finita ou infinita, Por exemplo, a sequência 3, 6, 9, 12 é uma sequência finita, acabou no 12. Já a sequência 5, 10, 15, reticências, é uma sequência infinita, dá a ideia de que ainda tem mais termos, A representação geral ou genérica de uma sequência, ela é dada da seguinte forma. A1 quer dizer primeiro termo, A2 segundo termo, A3 terceiro termo, reticências para indicar os termos que estão aí no meio, AN-1, que é o penúltimo termo, e AN, que representa o último termo da sequência, ou enésimo termo, a gente chama assim, a expressão correta. Nessa sequência aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Nós temos o primeiro termo é o 2, segundo termo é o 4, terceiro termo é o 6, quarto termo é o 8, quinto termo é o 10. Então, nós temos aí A1, A2, A3, A4 e A5. É uma sequência numérica composta por 5 termos. Tá? Ela é uma sequência finita, Ela tem fim, E aí a representação dela aí vai ficar A1 até A5. No caso, o AN, o enésimo termo dessa sequência, seria o 5, tá? Último termo. Como eu disse a vocês,
toda sequência, ela tem a sua lei de formação, né? A lei de formação é basicamente uma fórmula matemática a partir da qual você pode encontrar os termos da sequência, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, expresse os 3 primeiros termos da sequência AN igual a 4N mais 1. Como vocês já estão carecas de saber, né, quando nós estudamos as funções, você já sabe que esse 4N indica uma multiplicação, 4 vezes N. Então, se eu quero encontrar o primeiro termo, A1, então o valor de N é 1. Então, aqui onde tem N, eu vou substituir pelo 1. Então, 4 vezes 1 mais 1. Pela regra, se resolve primeiro a multiplicação, ok? Então, 4 vezes 1 são 4, mais 1, 5. Quero encontrar o segundo termo da sequência, então agora o valor de N será 2. E aí eu fico, então, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Quero encontrar o terceiro termo, então A3 vai ficar 4 vezes 3 mais 1, que vai ser igual a 12 mais 1, que dá 13. A partir desse termo geral, a n igual a 4n mais 1, eu posso obter qualquer elemento dessa sequência, tá? Aqui não está dizendo se a sequência é finita ou se ela é infinita. Então, não dando essa informação, eu posso encontrar o centésimo termo da sequência, né? E aí, o centésimo termo seria o quê? 4 vezes 100, 400, mais 1, 401, tá? Então, eu posso obter qualquer termo, qualquer elemento da sequência a partir da sua lei de formação, que é a fórmula matemática que me ajuda a obter esses termos. Uma aplicaçãozinha da sequência, né? Então, dada a sequência 2, 4, 6, 8, 10, calcular terceiro termo, A3, e na letra B, calcular A2 mais 3A1. Então, A3 é só eu verificar aqui pelo olhômetro quem é o terceiro termo dessa sequência. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, é o 6 o terceiro termo. A2 mais 3A1. O segundo termo nessa sequência é o 4. Então, no lugar de A2 fica 4. Mais 3 vezes A1. Quem é A1? É o 2. Então, 3 vezes 2, que dá 6. 4 mais 6, 10. Então, meus amores, basicamente, sequência numérica é isto. A partir do conhecimento da sequência numérica, do que é uma sequência numérica, do exercício que eu vou disponibilizar para vocês treinarem, aí na próxima aula a gente já vai ver progressão aritmética, que é uma ampliação das sequências, tá bom? Um abraço para todos vocês e bom estudo. Início da última aula. A primeira questão pedia para descobrir o padrão de cada sequência numérica e determinar quais seriam os próximos 2 termos da sequência. Então, nessa sequência aqui, se vocês bem observaram, está aumentando de 2 em 2, olha. 1 mais 2, 3 mais 2, 5 mais 2. Então, aqui os próximos 2 termos seriam 11 mais 2 e 13 mais 2. Nessa sequência aqui, vocês observam também que ela está aumentando de 2 em 2, né? Então, o próximo termo aqui seria 10 mais 2 e 12 mais 2. Essa sequência aqui, vocês observam que ela está aumentando de 3 em 3. Então, o próximo termo, 12 mais 3, e aí 15 mais 3. Essa sequência aqui, se vocês bem observaram, olha, do primeiro termo para o segundo aumentou 3, do segundo para o terceiro aumentou 5, do terceiro para o quarto aumentou 7, está aumentando em números ímpares, na sequência dos números ímpares.
Então, o próximo número depois do 7 seria 9. Então, 16 mais 9. Próximo número da sequência depois do 9 é o 11. Então, 25 mais 11. Aqui, se vocês observaram, essa sequência é uma sequência decrescente dos números primos. 37, 31, 29, 23, 19, 17. Então, os próximos números primos seriam, depois do 17, o 13 e do 13, o 11. Aqui, na segunda questão, era para encontrar os 4 primeiros termos de cada sequência, a partir da lei de formação de cada uma. Então, A1, no lugar de N, fica 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais... Então, queridos, a segunda questão é para encontrar os 4 primeiros termos de cada uma das sequências. Então, aqui na primeira sequência, olha, A1, no lugar de N eu coloco 1. Então, 1 mais 1, 2. A2, no lugar de N fica 2. 2 mais 1, 3. A3, no lugar de N fica 3. 3 mais 1, 4. A4, no lugar de N fica 4. Então, 4 mais 1, 5. A sequência é 2, 3, 4 e 5. Aqui, o N está multiplicado por 3. Então, AN é 3N menos 2. Então, A1, 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. A2, 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. A3, 3 vezes 3, 9. Menos 2, 7. A4, 3 vezes 4, 12. Menos 2, 10. Então, 1, 4, 7 e 10. Aqui é uma potência, 2 elevado a N. Então, quando N é 1, 2 elevado a 1, 2. Quando N é 2, 2 ao quadrado. Quando N é 3, 2 ao cubo. Quando N é 4, 2 à quarta, 16. Então, a sequência é 2, 4, 8 e 16. Aqui também o N está no expoente. Então, aqui, olha, quando N é 1, 1 menos 3 vai dar menos 2. 2 elevado a menos 2, a gente tem que inverter a base, fica 1 meio ao quadrado, que vai dar 1 quarto. Aqui, quando N é 2, 2 menos 3 dá menos 1. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Aqui, quando N é 3, 3 menos 3 dá 0. Expoente 0, o resultado é 1. 4 menos 3 dá 1. Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Então, a sequência é 1 quarto, meio, 1 e 2. Aqui, primeiro se calcula a potência para depois somar. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 4, 5. 2 ao quadrado é 4, com mais 4, 8. 3 ao quadrado, 9, com mais 4, 13. 4 ao quadrado, 16, com mais 4, 20. Então, a sequência é 5, 8, 3 e 20. Aqui é só o 3 que está elevado a N. Então, 3 elevado a 1 é 3, vezes 2, 6. 3 elevado ao quadrado é 9, vezes 2, 18. 3 elevado ao cubo, 27, vezes 2, 54. 3 elevado à quarta é 81, vezes 2, 162. Então, a sequência é 6, 18, 54, 162.